boa noite, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 5. Abre então comigo a sua Bíblia, Salmo de número 5. E quero então que você leia, vamos ler esse salmo todo, tá? Fique em pé, no seu lugar, quem está aqui na igreja, quem está em casa ou em outro lugar nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida também, se faça presente na sua vida. É Salmo de número 5, a nossa mensagem, a nossa leitura agora inicial aqui do nosso culto, Salmo de número 5. O Salmo 5 diz o seguinte: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. Em ti se gloriam os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo cerca-os de tua benevolência. Este salmo diz que nós podemos confiar no nosso Deus, que o nosso Deus nos defende, que o nosso Deus nos protege, Ele é o nosso escudo. Então, em meio a momentos difíceis que estamos vivendo, a nossa confiança está no Senhor. Pela riqueza da sua misericórdia, nós entramos no seu templo, na sua casa de oração, para invocarmos a sua presença, adorarmos o teu nome, e vivemos uma experiência contigo, Senhor. Faça uma oração nessa noite, entregando a sua vida para o Senhor, pedindo a Ele que nos dê aqui um momento assim agradável e edificante na presença dEle. Pai Celestial, no nome de Jesus, nós colocamos nossa vida, Senhor, diante de Ti. Louvamos, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é quem está conosco, vai à nossa frente. É a nossa defesa e nossa proteção de geração em geração. Eu peço ao Senhor, Pai, tem misericórdia da vida de cada pessoa que o Senhor traz aqui à nossa igreja nessa noite. Participar desse culto e também aqueles que participam de outros lugares também. Que nós possamos viver juntos assim essa experiência real, profunda, verdadeira contigo, Pai. Experiência com a Tua presença aqui neste lugar, que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Nosso Deus é digno de ser louvado. Amém. Igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus inunde este lugar nessa noite, os nossos corações, encha de forma que nós possamos sentir de forma real, de forma palpável o nosso Deus neste lugar. Ele está neste lugar, eu creio, eu tenho certeza disso. O nosso Deus está aqui e eu te convido a adorá-lo nessa noite. Eu te convido a abrir os seus lábios onde quer que você esteja e a exaltar, glorificar o Deus, o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que está neste lugar, o Deus que habita no nosso meio, apesar dos nossos pecados, o Deus que nos ama com um amor maravilhoso, eterno, único,
puro, verdadeiro. Esse amor nós não sabemos amar, mas Ele nos ama sim. Ele não desiste de nós. Que Deus maravilhoso que nós temos. Deus digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Te convido, igreja, a adorar o Senhor. Se você quer conhecer mais do Senhor, ter experiências com o Senhor, cante com o seu coração. Cante com todo o fôlego de vida que foi soprado em você quando você veio a existir. Sim, clame, eu quero conhecer Jesus, o Filho, o Cristo, o Santo, o único, o Rei dos Reis, o maravilhoso. Amém? Vamos adorar e vamos clamar que nós possamos conhecer mais do Senhor a cada dia de nossas vidas. Que nós possamos nos encher do Senhor cada vez mais e a cada dia. Amém? Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Declare isso nessa noite, eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer, declare. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, esse é o maior desejo do meu coração. Eu quero conhecer Jesus. Do início, meu orgulho. Me tirou do jardim, mas a misericórdia dele nos trouxe de volta, nos deu esperança de vida eterna. Sim, oh Deus, obrigada, Senhor, porque podemos ser o Senhor, apesar dos nossos pecados. Louvado seja o seu nome. Sim, Deus, eu falharia. Oh Deus, obrigada por tamanho amor por nós. Sim, tamanho amor. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha. Ele nos deu de graça, por graça e misericórdia. Nós temos um amor maravilhoso, que é o amor do Senhor sobre nós. Eu quero conhecer. Abra os seus lábios e clame. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Levante as suas mãos e clame para que o Espírito Santo de Deus venha, que você conheça mais, que você prove do amor maravilhoso. O amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua. Yeshua, que significa o Cristo, o que padeceu, o que morreu por mim e por você, o que levou os nossos pecados, para que pudéssemos ser livres, para que pudéssemos estar aqui nesta noite, para que pudéssemos cantar ao Senhor. Yeshua. De milhares, o meu
morreu por nós, o que levou as nossas dores, o que levou os nossos pecados, o que nos faz livres, livres para adorar, livres para cantar, livres para declarar que somos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Oh Deus, amém, queridos. Deus, nós te adoramos nessa noite, ó Deus. Nós clamamos sim, Deus, para que o Senhor encha este lugar nessa noite com a sua glória e o seu poder. Nós clamamos para que cada vida, ó Deus, sim, que assiste esse culto, em casa, onde quer que esteja ou aqui na igreja, que sinta o seu toque, que sinta a sua presença, que te conheça cada vez mais, que tenha experiências com o Senhor, que sonhe, que sinta a sua presença, ó Deus. Nós clamamos, Deus, porque é só isso que nos dá paz e alegria verdadeiras. É só isso que enche os nossos corações, os vazios que existem nos nossos corações. Deus, nós clamamos pelo seu poder, nós clamamos pela sua graça e misericórdia, nós clamamos pelo seu Espírito Santo aqui neste lugar. Enche-nos nessa noite, é a sua presença o que mais nos importa, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Poder para salvar. Eu amo essa música. Essa música há muito tempo que nós cantamos. Mas ela diz sim, que Ele é o único que tem poder para salvar, para libertar. É só Ele que tem um amor perfeito para nos amar, queridos. Nós não sabemos amar o Senhor como Ele nos ama, mas Ele nos ama com um amor incondicional. Um amor com o qual nós não sabemos amar e acho que nunca saberemos. Um amor que não desiste de nós apesar dos nossos pecados. Apesar das decepções que nós causamos muitas vezes ao Senhor, Ele não desiste de nós. Esse amor é maravilhoso. Celebre esse amor nessa noite. Adore o Senhor, igreja. Em nome de Jesus. Com alegria, celebre o Senhor nessa noite. Celebre o amor do Senhor, o amor com o qual Ele te ama. Adore. Todos necessitam desse amor. Louvado seja o Senhor, porque nós já o temos. Todos necessitam de um amor perfeito, De um amor perfeito, de um Deus que compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas. Se tem poder, só Ele tem poder. É só Ele quem transforma as nossas vidas, quem muda a nossa história. É só o Senhor. Pra sempre, autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com os meus medos, Ele me aceita da forma que eu estiver. Ele nos aceita. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos. E a Ti eu me rendo. A Ti me rendo. Cristo move as montanhas. E tem poder. E tem poder pra salvar. Louvado seja. Poder pra salvar. Só Ele tem poder. Pra sempre, autor da salvação, Jesus a
declare. Ele tem poder, Ele move montanhas. E tem poder pra salvar. Só Ele tem poder. Tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Jesus, Jesus, a morte venceu. Sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas. Só Ele tem poder. Poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu. Sobre a morte venceu. Jesus, a morte venceu. Sobre a morte venceu. Jesus, a morte venceu. Sobre a morte venceu. Aplauda, aplauda o Rei dos Reis, que venceu a morte e ressuscitou e nos dá vida e vida com Ele. Louvado seja o Senhor por isso. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja. Tu és santo. Vamos declarar que Ele é santo nessa noite, queridos. Amém. Os homens começam Tu és santo, as mulheres repetem. As mulheres cantam que está entre parênteses. Os homens comigo, viu? Os homens, depois as mulheres. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos. te amarei Te amarei sempre. pra sempre. Olá. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador e Messias. Tu és tudo pra mim, Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em Ti. Com palmas, com alegria. Declare que Ele é santo. Do início, Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos. te amarei Te amarei Para todo sempre. pra sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e fim, Salvador e Messias. Tu és tudo pra mim, Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em Ti. Mais uma vez, declare: Tu és meu Deus de paz. Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em Ti. Glória a Deus, louvado seja. Quero viver todos os dias de minha vida na Sua presença, Senhor. Amém. Tu és bom. Vamos cantar com alegria. Amém. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. A misericórdia do Senhor que se renovou sobre cada um de nós, que nos trouxe aqui nesta noite. Adore, celebre a vida, celebre o Senhor nessa noite. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia
Todos os povos te exaltarão. Exalte. De geração Todos os povos. em geração. Sim, todas as cidades. Adore. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Do início, Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Adore. Declare que Ele é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão. Exalte. Declare que Ele é bom. Em geração te Adore. adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Mais uma vez te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Sim, Ele é bom. Deus é bom. Adore o Senhor. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Declare o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para todo sempre. Adore e celebre a vontade do Senhor nessa noite. Te adorarei. Abra seus lábios, aleluia. Aleluia. Adore. Eu te adorarei para todo sempre. Por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Você tem motivos para adorar, adore. Te adorarei. Abra seus lábios. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Glória a Deus, louvado seja. Louvado, adorado, engrandecido seja o nosso Deus. Amém. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Pastor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o Salmo de número 37, pode ler sentado mesmo? Salmo de número 37. Desligou meus microfones, voltou. Salmo de número 37, versículo 5. Vou só pegar meu celular aqui para um pedido de oração que eu recebi aqui. Salmo 37, o versículo 5. A gente pode ler o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, tá? Salmo 37, versículos de número 5, versículos de número 4, perdão, Salmo 37, 3 até o 7. Diz o seguinte: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seus caminhos, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então essa palavra diz para nós confiarmos no Senhor, nos agradarmos dEle, descansarmos dEle, sobretudo entregarmos o nosso caminho a Ele. Especialmente o versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o momento, claro, aqui da nossa igreja,
onde nós devolvemos nossos dízimos, nossas ofertas. Você que está em casa aí, tem a chave do Pix, tanto na transmissão quanto na descrição também do vídeo, né? Você pode fazer seu dízimo, sua oferta. Quem está aqui na igreja também, ali atrás tem um cartãozinho com o CNPJ da igreja, que é a chave do Pix, tem QR Code também ali no quadro de avisos aqui de trás, e também na galeria também tem. E temos o gasofilaço aqui no meio, para aqueles que quiserem dizimar e ofertar nesse instante. Na nossa igreja nós fazemos isso debaixo de algumas convicções muito importantes. A primeira delas é a crença de que tudo aquilo que nós temos, que vem até as nossas mãos, vem por um ato, primeiramente, de providência do Senhor. Você trabalha, você estuda, você se esforça, claro, Deus que te dá força e condição para fazer isso tudo. Mas, primariamente, o fundamental da vida, o fundamental das coisas que vêm até a nossa mão é o Senhor quem nos dá. Nós reconhecemos isso profundamente, que não é a nossa força, não é a nossa condição. Inclusive, muitas vezes nós passamos por situações onde cada membro da igreja sabe disso. Você vê isso diante dos seus olhos. Olha, isso aqui com certeza foi uma intervenção do Senhor. Até os de fora, olhando para a nossa vida, reconhecem isso. Foi por intervenção de Deus que nós alcançamos, foi por intervenção de Deus que isso veio até nós. Então essa é uma crença. Uma segunda é que participar da obra do Senhor com os nossos bens e de forma significativa, não com aquilo que sobra, mas com algo que de fato é significativo à nossa vida, mostra como nós valorizamos a Deus, como nós levamos Deus a sério. Você lembra de uma história que contava-se antigamente no sujeito que caiu da montanha, um alpinista, né? Segurou num galho ali, num negócio ali, ficou agarrado num galho, e ele, Deus, por favor, me liberte dessa situação. Aí Deus respondeu, né? Você confia em mim? Claro que eu confio, só quero sair dessa situação, Deus. Então, beleza, larga o galho, você está seguro. O cara olhava para cima e se agarrava com maior firmeza, né? E acharam ele morto, congelado, agarrado no galho, a meio metro do chão, né? Nós confiamos no Senhor, confiamos no nosso Deus, uma atitude de confiança nele, tem cuidado, ele quem abre as portas, ele que dá as condições. Então essas são as convicções. E sobretudo, nesse momento também, nós oramos, porque nós precisamos da ajuda de Deus. Então eu quero que você faça uma oração. Quem está nos assistindo aí na live pode digitar pedido de oração. Quem não está assistindo também, quiser digitar aí, coloque aí agora e depois nós vamos, não tem como acompanhar tudo, mas nós vamos estar orando. Aqui especialmente hoje, né? Recebemos aqui um pedido de oração de Marielle e de Ivonilde, a mãe de Marielle. E Ivonilde até escreveu, Marielle está grávida de 7 para 8 meses, está com a pressão alta e inchada, sendo monitorada pelo cardiologista, que já mudou a medicação e mesmo assim a pressão ainda não normalizou. Se não conseguir baixar, ela vai ter que internar para tomar medicação na veia e talvez até tirar a criança antes, porque a pressão alta, o bebê sofre com a pressão alta, né? Então, um pedido de oração pela vida de Marielle, filha da Ivonilde, irmã aqui da Maíra. Peço que você se junte a nós em oração nesse momento. E vários outros pedidos, eu lembrei desse, mas você vai lembrando aí dos diversos pedidos de oração e colocando aqui diante de Deus. Pessoal aqui elogiando a banda aqui nos comentários do Instagram, a moça de amarelo, está elogiada aí, amém. Fique em pé no seu lugar. Eu coloquei pedido de oração, né? A pessoa escreveu outra coisa. Vamos fazer uma oração, então, por várias áreas da nossa vida, especialmente nessa questão de provisão também em favor do nosso povo. Pai Celestial, no nome de Jesus, nós colocamos, Senhor Deus, a vida de cada pessoa que participa aqui da nossa igreja, de cada necessidade, de cada dificuldade que nós temos enfrentado nesses dias, colocamos diante do Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia das nossas vidas nesses dias, Senhor. Esses dias tão difíceis, de desespero para muitas pessoas que estamos vivendo. Nós temos o Senhor ao nosso lado, temos o Senhor quem vai à nossa frente, temos o Senhor que faz a diferença nas nossas vidas. Eu te peço agora, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos dê a graça de experimentarmos a Tua presença aqui neste lugar, Pai, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E oro especialmente aqui pela vida da Marielle. Nós, como igreja,
nesse momento levantamos uma intercessão em favor da vida dela, intercedemos pela vida dela para que o Senhor ponha a sua mão. E assim como em cada gestação, em cada situação que ela viveu até aqui, nós vimos a sua poderosa mão também agindo sobre ela. Peço que o Senhor haja também mais uma vez nesse momento, Pai, que a Marielle veja ali o cuidado do Senhor, a sua boa mão agindo e operando também em favor da vida dela, para a glória do seu nome. Assim nós te pedimos e cremos, creio que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém. Enquanto nós cantamos então a próxima canção, você terá a oportunidade aqui de vir até o gasofilácio, entregar aí o seu dízimo e a sua oferta. Se você que está na galeria também, quiser fazer em outro momento, fica à vontade também, mas temos esse momento de louvor propriamente para isso. Deus te abençoe. Amém, queridos. Essa próxima música que nós vamos cantar é um convite ao Espírito Santo, para que Ele venha neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e vem encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com sua glória. Eu queria que você prestasse atenção naquilo que você canta, porque sim, não há nada melhor do que estar na presença do Senhor, não há nada melhor do que ser cheio do Espírito Santo de Deus, não há nada melhor do que ter experiências com o Senhor, do que sonhar com o Senhor. E eu falei de sonhos hoje porque esses últimos dias eu tenho tido sonhos com o Senhor, e isso é tão maravilhoso, acordar e se lembrar de o Senhor falando comigo. Que delícia, que bom, que gostoso que é. O Senhor falar que está cuidando, o Senhor falar que está ali, está presente. Que maravilhoso, não é? E nós podemos ter experiências maravilhosas, incomparáveis, inesquecíveis com o nosso Deus. Basta estarmos na presença dEle e buscarmos. E eu te convido a fazer isso nessa noite. Eu te convido a buscar o Senhor com todo o seu coração. Eu te convido a não deixar esse momento passar. Não deixar assim passar esse tempo que nós temos agora. De buscar o Senhor com todo o nosso coração. De nos colocar diante dEle, de nos derramar na presença dEle. Porque Ele está neste lugar, querido. O Espírito Santo de Deus está aqui conosco. Não tenha dúvidas disso. E você pode, com tanta liberdade, sim, se derramar na presença dEle. Colocar seu coração, seus sonhos, seus planos, suas vontades, suas ansiedades e preocupações na presença do Todo-Poderoso. E creia que é Ele quem cuida de você. Não somos nós que cuidamos de nós. Não é a nossa própria força que nos leva para frente. Não são os nossos passos que nos fazem caminhar. Mas é o Senhor quem nos leva para frente. É o Senhor quem nos conduz. É o Senhor quem abre caminho para que venhamos passar. Você crê? Se você crê, adore, cante, exalte, glorifique, da forma que você estiver em casa, aqui, sentado ou de pé. Eu prefiro cantar de pé, porque assim eu canto com mais vontade. Que você possa prestar atenção naquilo que você canta, que você possa clamar e convidar o Espírito Santo de Deus, sim, para que encha este lugar e encha o seu coração, para que encha a sua vida, que você tenha experiências com o Senhor, que você saia daqui transbordando do Espírito Santo de Deus, que você saia daqui diferente da forma que entrou, que você não deixe esse momento passar, que você aproveite cada segundo nesse momento. Adore o Senhor, de olhos fechados, de olhos abertos, sentado, de joelhos, de pé, de mãos levantadas, de mãos abaixadas. Na presença do Senhor é isso que importa. Sinta a presença do Senhor neste lugar. Adore o Senhor, igreja, onde quer que você esteja. Adore o Senhor. Provei e vi o mais doce amor, o amor do Senhor por nós. Eu provei e vi o mais doce amor. É o amor do Senhor por mim e por você. É um doce amor que transforma o nosso coração, que liberta, que enche as nossas vidas, que enche o nosso ser. É esse amor maravilhoso. É a presença do Senhor em nós. É o Espírito Santo movendo dentro de nós. Santo Espírito, clame, clame. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória.
Santo de Deus agindo em nós. Amém. Cante, abre os seus lábios, não há nada igual. Não há nada igual, Não há nada. não há nada melhor a que se comparar. A esperança que só o Senhor nos dá, a esperança de vida. Oh Deus, tua presença, e enche este lugar com tua presença. Oh Deus, clamamos pelo Senhor neste lugar e nos nossos corações. Sim, eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser E a vergonha, e a vergonha de estar. a sua presença. Tua presença, Santo Espírito, clame, para que o Espírito Santo de Deus enche este lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o meu desejo. Desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem neste lugar e enche este lugar, e enche os nossos corações e nos faz transportar do Senhor. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é a presença do Senhor. Eu quero provar do Espírito Santo de Deus, da presença do Senhor na minha vida. Clame nessa noite, abre os seus lábios e clame: eu quero provar da sua presença. Vamos provar o quão real é tua presença. Clame para que você possa provar do Senhor, para que você possa ter mais. Nós podemos ter mais do Senhor, querida. Clame ao Senhor nessa noite. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória, Senhor. Santo Espírito. Clame, abre os seus lábios. Diga assim que Ele é bem-vindo na sua vida, no seu coração, na sua casa. Que Ele possa encher, que Ele possa te fazer transbordar nessa noite. É o meu desejo. O desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, amém. Obrigada, Senhor, porque podemos ter mais do Senhor. Obrigada, Senhor, porque podemos transbordar do Seu Espírito Santo. Obrigado porque podemos sentir a Sua presença. Obrigado porque podemos ser cheios do Senhor. Que delícia, que bom, que gostoso é estar na Sua presença. É sentir a Sua presença, é ser cheios do Senhor. Que isso possa acontecer em cada coração nessa noite. Que o Senhor possa sim nos encher e nos fazer transbordar do Senhor. Enche este lugar, enche os nossos corações. Fala conosco nessa noite. Usa o pastor e traz a Sua palavra para cada um de nós, Deus. E que possa ser gravada em nós, para que nós nunca possamos nos esquecer da Sua glória, da Sua misericórdia, do Seu tamanho amor por nós. Nós Te adoramos nessa noite, por tudo que Tens feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. igreja. Amém. E agora sim, amém. Pronto. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E eu quero que você leia comigo a partir do versículo 9. Vamos ficar em pé assim que você localizar. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 1. E nós vamos ler versículos 9, 10, 11 e 12. Do 9 até o 12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículos de 9 a 12. Atos 1, de 9 a 12. Igualzinho está projetado aqui atrás, né? Mas abra sua Bíblia ou acesse aí
aplicativo aí para nós lermos juntos a palavra do Senhor. Lembrando aqui que para crianças, né, até 9 anos de idade, nós temos na parte da manhã uma programação para elas aqui no culto de manhã, no templo antigo, e também nas quintas-feiras à noite, 19h30, nós também temos programação para crianças aqui na igreja, de até 9 anos de idade. Então, venha nesses cultos essa semana, claro, a quinta-feira eu creio que é feriado, então eu não sei como vai ser, mas será avisado nos grupos aí da igreja como vai ser o procedimento, tá? Mas normalmente temos programação para crianças nesse horário. Na terça-feira temos a reunião de oração aqui na igreja e programação para pré-adolescentes, juniores, né? Os twins, de 10 até 13 anos no templo antigo também. Então são os horários alternativos aí de programação. E para essas idades também existem salas de oração pelo Meet aí da igreja, sala de oração não, escola bíblica no caso, né? Pelo Meet aqui na igreja, domingo à tarde. Você procura aí alguém da igreja que, se tiver pessoa nessa idade, que você vai ser incluído aí no grupo e poder acessar a sala, você tem filho dessa idade, tá? Só esses avisos então. Então, livro de Atos, capítulo 1, versículos de 9 até o 12, diz assim a palavra do Senhor: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram do lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, o Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai Celeste, no nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que nessa noite, aqui através da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, que o Senhor seja conosco. Nós te pedimos que o Senhor nos dê uma experiência real, assim profunda, verdadeira contigo aqui, enquanto nós meditamos, contemplamos as verdades das Escrituras, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, através do Espírito Santo de Deus, fale conosco hoje, Pai. Fale especialmente com cada vida, com cada pessoa, com cada um que assiste e participa dessa programação, onde essa mensagem chega, que o Senhor traga uma palavra, que o Senhor fale conosco hoje através da sua palavra. Nós te pedimos isso no nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Se assente, e se você puder, deixe a sua Bíblia aberta nessa mensagem. Eu não sei se você ouviu ou acompanhou a leitura aí com atenção, mas imagine você vivenciando esses fatos como foram narrados aqui. A Bíblia diz que, no versículo 3 do livro de Atos, que Jesus, depois de ter padecido, depois de ter sido crucificado, diz exatamente assim: ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. No Evangelho de Lucas, lá no finalzinho, o mesmo que escreveu o livro de Atos, no capítulo 24, quando aqueles discípulos do caminho de Emaús, eles se voltam, eles se reúnem com os outros, eles estavam ali contando a situação, diz: Jesus apareceu no meio deles e diz: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um fantasma. Aí Jesus diz o seguinte: vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem nem ossos, como vedes, nem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Depois diz ainda: e por não acreditarem eles, ainda por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então Jesus, depois de ressuscitado, passou 40 dias com os seus discípulos, dando ali provas incontestáveis de que era ele mesmo.
Nas Escrituras, a 40 está ligada a um tempo de processo, de aprendizado. O povo de Israel passou 40 anos no deserto para aprender ali a temer o Senhor, a abandonar os ídolos do Egito. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai. Jesus passou 40 dias no deserto, um tempo assim suficiente de aprendizado, no qual se presume que os discípulos acostumaram-se com a ideia de que o nosso Senhor Jesus de fato estava vivo. Aparentemente, pelo Evangelho de João, Jesus tinha esse encontro com os discípulos no primeiro dia da semana, de domingo a domingo. Nos domingos ele aparecia para os seus discípulos. Você imagina como foi a vida? Provavelmente teve 6, tem gente que acha que esse 40 é arredondado, né? Então pode ser até 7 semanas que Cristo ficou aparecendo semana após semana com seus discípulos. Você imagina como era a vida dessas pessoas que estavam ali pensando, está chegando o primeiro dia da semana, logo vai passar o sábado, e nós vamos ter um encontro com o Senhor ressuscitado de novo. E ali eles foram assimilando a ideia de que Jesus de fato estava vivo com eles. Entende você vivendo um momento como esse, a grandiosidade? O Evangelho de Mateus fala que Jesus apareceu para eles também na Galileia, onde deu a grande comissão. Mas Lucas, no final do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 50, diz que o Senhor levou eles até Betânia, porque está Jerusalém, Betânia é uma aldeia, está o Monte das Oliveiras do outro lado de Betânia. Por isso, então, nas proximidades de Betânia, quer dizer, desse Monte das Oliveiras próximo a Betânia, aí em certo momento, então, Jesus reuniu os seus discípulos, durante esses 40 dias, no final desses 40 dias, e aí Lucas registra o seguinte, olha, então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, como se ele subisse voando para os céus. Imagine você vendo uma situação dessa. E aqui em Atos 1:9 diz que eles viram Jesus sendo elevado às alturas, à vista deles. Eles foram olhando, um pontinho no céu, até que uma nuvem o cobriu. E eles não viram mais Jesus. Esse fato é conhecido como a ascensão de Cristo. Ele é um artigo central da fé cristã, aparece no credo dos apóstolos. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, onde vem julgar os vivos e os mortos. E ele representa duas coisas, primeiramente para os discípulos. Primeiro, que os encontros físicos com Cristo ressuscitado não aconteceriam mais, até a segunda vinda de Cristo. Depois desse dia que ele ascendeu aos céus e uma nuvem cobriu, eles entenderam, nós não vamos ver mais Jesus fisicamente, por um bom tempo. Em segundo lugar, e não voltou até hoje, né? Em segundo lugar, que nós não estamos vendo ele, mas ele está vivo. Ele subiu aos céus. Ele sabe, os discípulos sabem para onde Jesus foi. Eles sabem onde Jesus está. Ele está nos céus. Ele está sentado à direita do Pai. Lá ele intercede por nós. Ele participa, ele acompanha a nossa vida aqui na terra. Ele está conectado com o que está acontecendo conosco, porque ele está nos céus. Ele está numa posição privilegiada de ver o que se passa aqui. E aí o versículo 10 fala o seguinte: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Quando fala varões, quer dizer homem vestido de branco é anjo. Isso quer dizer uma coisa interessante, que os anjos do Senhor estão no nosso meio. Eles nos acompanham. Eles estão no meio do povo de Deus. Nós não os estamos vendo, mas eles estão sempre conosco, porque o Senhor envia os seus anjos a estarem com a sua igreja, a estarem com os pregadores, a estar com os crentes, a estar contigo, a estar na sua casa, aí à sua frente. Mas nesse momento esses homens apareceram. Eu peço que coloque aqui para mim aquele versículo 10 na King James, né? Porque na revista atualizada traz assim, eu vou ler aqui, olha, os quais disseram, homens da Galileia, o versículo 11, eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então aqui tem uma declaração que do mesmo modo que aqueles discípulos aqui naquela primeira geração,
viram Jesus assunto aos céus na última geração de cristãos, e aqueles também que participaram dessa primeira geração, pela bênção da ressurreição, também verão o contrário disso, verão um retorno de Cristo dos céus, visivelmente. E aí, diz assim, na King James, aqui, eu queria pegar essa tradução, porque aqui tem uma palavra, que na Revista Atualizada não tem. Você pode ler, está aí atrás comigo aí, projetado, que fala o seguinte, ó: os quais lhes disseram, os anjos, tá? Homens da Galileia, por que estás aí parado, olhando para o céu? Presta bem atenção nessa expressão, lê comigo. Está dando para ler para todo mundo? Amém? Vamos lá. Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Amém? Então quero que você pense nessa expressão, esse mesmo Jesus. Amém? Fala assim comigo, esse mesmo Jesus. O tema da mensagem, o que os anjos estão dizendo? Os anjos disseram que Jesus, que viveu com eles durante 30 anos, depois ressuscitou, passou com eles os 40 dias, ascendeu os céus, no final dos tempos retornará. Ele é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus que viveu com eles, que eles conheceram, que eles sabiam quem era a pessoa com as quais eles se relacionaram. Quando ele ressuscitou, eles podem ter pensado, ele deve ter mudado muito, é um espírito, Cristo. Não, sou eu, sou o mesmo, eu como com vocês, eu converso com vocês. Então eles entenderam que o mesmo Jesus que viveu, o mesmo Jesus que morreu, o mesmo que ressuscitou, pelos 40 dias que passou com eles, era o mesmo. Ele não tinha passado por mudança. E agora os anjos fazem a promessa que o mesmo há de voltar. Quer dizer que aquele que está sentado à destra do Pai é o mesmo. Glória a Deus por isso. Então o tema da mensagem de hoje é o seguinte: Jesus é o mesmo. Amém? Ele fala isso, o próprio Senhor Jesus fala isso numa visão para João em Apocalipse 1:8. Jesus diz assim: eu sou o alfa e o ômega, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Mas a declaração mais forte está em Hebreus 13:8. O autor de Hebreus fala o seguinte: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo para sempre. Glória a Deus por isso. Jesus, ele é o mesmo. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Praticamente tudo ao nosso redor muda. O mundo muda, os governos mudam, as situações mudam, as pessoas mudam, nós mudamos. Algumas mudanças assim, elas acontecem tão rápido, e nós estamos tão envolvidos no processo, que nós não paramos assim nem para repará-las. Mas vou refletir um pouquinho. Eu nasci em 27 de agosto de 1977, tem um aplicativo que eu coloquei a data, e lá diz que eu tenho 43 anos, 9 meses e 4 dias de vida. E eu olhei mais para frente e diz que eu tenho 15.983 dias de vida. Aqui na Terra, você pode calcular lá que você vai ver quanto é que você tem também. A turma aqui que tem a minha idade, vai lembrar aí de, minha idade ou mais um pouquinho, vai lembrar de como eram os carros lá nos anos 80 e 90. Corcel, Brasília, Passat. Amarelo era a cor chique na época dos carros. Fusca tem até hoje, mas tinha um Fusca também, né? Amarelo era a cor do momento, amarelo, azul, vermelho, tudo colorido, só cores vivas. Telefone de linha, cabine telefônica, videocassete, toca-fita, disquete, computador, TV preto e branco. Quando surgiu uma fake news na época, o povo dizia o seguinte: é verdade, porque eu ouvi no rádio. O povo saiu do rádio, então é verdade. Né? Os pais mandavam desligar a televisão, porque esquentava, se a gente estivesse jogando videogame, Atari. Tinha também máquina de fliperama, que a gente ia jogar com os colegas, a gente aí está lembrando da situação aí. As casas não tinham muros, a gente brincava na rua até tarde, descalço, e as mães mandavam a gente ir para a rua, para não ficar importunando dentro de casa.
meninada era assim, brincava na rua Tertado descalços. Já reparou como o mundo mudou, como a vida mudou? Quão é diferente é o mundo que os nossos filhos vivem? Amigos se vão, conhecemos novas pessoas, fazemos novas amizades, perdemos pessoas queridas. No casamento a esposa muda, o marido muda, a minha muda cada vez mais para melhor, mas muda, né? Glória a Deus por isso. Nossos filhos nascem, a gente pensa, a gente vira doutor em bebê, rapidinho, já sabe como é que é. Mas aí já cresceram, já viraram criança. Aí quando a gente começa a entender de criança, eles viram adolescentes. A gente desiste de adolescente e já voaram também, já cresceram. Existem mudanças que causam estresse. Mudança de trabalho, mudança de estado civil, especialmente quem muda do casado para outra coisa. Mudança nas condições de saúde que vem com a idade, a ideia de que nós podemos perder pessoas amadas, que a perda das pessoas que nós amamos está cada vez mais próxima. Isso é ruim para a gente. Então, quando a idade vai avançando, nós vamos apreciando assim mais a instabilidade das coisas. Agora preste atenção, em meio a essas mudanças que nós vivemos, Jesus está vivo, e Ele é o mesmo, em todas as épocas, e por isso você pode ter uma fonte de conforto e de esperança em Jesus, porque Ele é o mesmo, amém? Jesus é sempre o mesmo. Então eu quero que nessa noite você contemple essa verdade sobre Jesus. Eu quero que você compreenda melhor como Jesus, Ele é sempre o mesmo, e porque isto é uma boa nova para a sua vida. Jesus é sempre o mesmo. Mas antes, é importante compreender, essa doutrina chama-se a imutabilidade de Jesus. Jesus não muda, é imutável. Mas antes é importante entender o que imutabilidade não é. Então o primeiro ponto da nossa mensagem é o seguinte: a imutabilidade de Jesus não significa que Jesus seja estático, imóvel ou insensível. Pelo contrário, Ele age e Ele reage de forma diferente, dependendo da situação, aquilo que se passa no mundo. Então uma coisa que nós aprendemos muito na Bíblia, então Jesus é sempre o mesmo, Ele é igualzinho, é que o nosso Senhor Jesus reage emocionalmente à situação que as pessoas vivem. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, 36, Jesus, vendo as multidões, diz o seguinte: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Cristo se compadeceu das multidões. Em Lucas 7,12, na porta da cidade de Naim, saía o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. E diz assim: vendo-a o Senhor Jesus, se compadeceu dela e disse: não chores. E aí o filho da viúva é ressuscitado, mas Cristo se compadeceu da situação daquela mulher e disse: não chores. Em Mateus 20, 34, Jesus atendeu 2 cegos, e aí a nossa tradução diz que ele estava condoído, ou na Revista Corrigida fala o seguinte: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo o viram, e eles o seguiram. Então, veja como Jesus interage com as pessoas, como Ele, quando contempla o sofrimento de uma pessoa, Ele é movido de íntima compaixão, Ele se deixa afetar por aquilo que acontece no mundo, por aquilo que acontece na sua vida. As coisas que acontecem na sua vida afetam o Senhor Jesus. O fato de Ele ser imutável não quer dizer que Ele seja inflexível, que Ele seja estático, muito menos que Ele não tenha emoções. Há quem pense que Deus não tem sentimentos e emoções, você sabia disso? E que é nisso que Deus é diferente de nós. Mas eu penso que é justamente o contrário. É porque Deus tem emoções, e que nós também temos, pois fomos criados à sua imagem, e Jesus é a expressão perfeita de quem é Deus. A Bíblia diz também que Ele se comunica diretamente ao nosso coração. Lá em Lucas 24, 32, quando Ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, e depois que Ele desapareceu, os discípulos fizeram o seguinte comentário, olha, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito,
quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Então veja que as emoções são tão importantes, que no nosso coração, Jesus fala, o nosso coração arde quando nós nos comunicamos com Ele, assim como Ele se sensibiliza com a nossa situação, Ele também sensibiliza o nosso coração com a sua presença, com a sua palavra, com a sua verdade. Então o fato dele ser imutável, não quer dizer que ele seja estático, inflexível. Ainda na Bíblia, você vai ver que o ensino de Jesus é dinâmico. O Sermão da Montanha, que estava explicando aqui quinta-feira, você vai ver como ele adapta o seu ensino àquelas situações específicas. Ele não pensa nos mandamentos como sendo alguma coisa que ignora a realidade da vida. O seu ensino é dinâmico, ele adapta aos novos tempos, à nova situação. No Evangelho, Jesus chora, ele se irrita com a incredulidade das pessoas, ele se alegra, ele se ira. Sobretudo, ele se compadece daqueles que sofrem dos males deste mundo, das consequências do pecado. Na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, falando do ministério de Cristo, exerce agora no céu, intercedendo por nós, diz que esse ministério é algo análogo àquilo que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento, intercedendo pelo povo lá no tabernáculo, no santuário do Antigo Testamento. Só que Jesus é infinitamente superior. No capítulo 5 fala o seguinte, Hebreus capítulo 5, falando sobre o sacerdote no Antigo Testamento, fala que ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois eles também estão rodeados de fraquezas, são sacerdotes humanos, e por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo quanto de si mesmo. Então, os sacerdotes humanos, eles eram capazes de se condoer daqueles que eram ignorantes e daqueles que erram também. Mas Jesus é infinitamente superior. Então Hebreus 4,15 fala o seguinte: porque não temos sumo sacerdote, fazendo uma analogia, tá? Temos Jesus no céu, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que se compadeceu daqueles que sofriam aqui na terra, é o mesmo que está à destra do Pai, é o mesmo que nos acolhe, é o mesmo que nos recebe, é o mesmo que se compadece de nós hoje ainda, porque Jesus é o mesmo. Amém? Glória a Deus por isso. Ele é o mesmo. Então, a imutabilidade de Deus não descarta que Ele é um Deus que responde às orações. Nós não vivemos assim no mundo fechado pelo determinismo. Nós vivemos num mundo em que Deus se move, que Deus age, que Deus reage, que Deus responde a orações. Na Bíblia, às vezes, Deus anuncia juízo, igual o Senhor enviou o profeta Jonas para dizer que a cidade de Nínive seria destruída, mas o povo de Nínive se arrependeu e Deus retirou a sentença de juízo que pesava sobre Nínive. A Bíblia diz que Deus, inclusive, se arrependeu daquilo que ele fez. Claro, numa linguagem que não é a mesma coisa de arrependimento humano, porque Deus não peca, mas Deus voltou atrás daquilo que ele falou. Então, o fato de ele ser imutável não quer dizer que ele seja inflexível. Pelo contrário, ele se sensibiliza com a nossa situação. O Salmo 51, versículo 17, fala: sacrifício que deseja um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ou seja, se houver na sua vida um espírito quebrantado, um coração humilde e arrependido, Deus não resiste e não rejeita. Deus não é insensível. Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos seus humildes. Então Ele é um Deus flexível, envolvido emocionalmente, assim é Jesus. Você fala assim: pastor, então fiquei meio perdido aqui, como compreender isso? Como Jesus pode ser imutável, Ele ser o mesmo, e ainda assim reagir de forma diferente às situações? Nós vamos ver então o segundo ponto. Veja 3 aspectos em que Jesus absolutamente, sob hipótese nenhuma, esses 3 aspectos ele não muda. 3 aspectos que ele não muda, pelo menos 3, né? Existem vários, eu selecionei 3. Primeiro deles, Jesus é imutável no seu caráter. Para nós seres humanos, quando uma pessoa ele é inflexível no seu caráter, é uma coisa ruim, porque ele não pode mais melhorar, né? Então, eu sou
inflexível no meu caráter. Tá mal, você pode dar uma melhorada. Tá? Para nós é uma coisa ruim. Mas para Jesus não, porque Jesus não precisa melhorar uma vez que ele já é perfeito. Então ele é imutável no seu caráter, ele é consistente, por isso nós podemos confiar nele. Ele é justo, verdadeiro, bom e santo. Quando nós vemos injustiças e males no mundo, muitas vezes nós perguntamos, como os salmistas da Bíblia perguntavam, onde está o Senhor? E a resposta dos salmistas é o seguinte: o Senhor virá e agirá ao seu tempo. Ele é inflexível no seu caráter. Segunda coisa que Jesus não muda, ele não muda o seu propósito redentor para com a sua vida. O propósito redentor dele para com a sua vida não muda. Evangelho de Lucas, o capítulo 15, versículo 4, Jesus contou a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas e a qual uma se perdeu. E ele fala o seguinte: ele deixa as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la. Ou seja, o propósito do Senhor de redimir aquele que se perdeu, que é você, ele vai buscar até encontrar, e achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Por isso o apóstolo Paulo também diz em Romanos 8, 34, é Cristo quem morreu por nós, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Depois diz, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o propósito redentor de Cristo para com a nossa vida não muda. Ele não desiste. Ele procura até encontrar. Amém? Glória a Deus por isso. Muitas pessoas, muita gente, já ouviu inclusive de outras pessoas que não tem nada a ver com Deus. Eu sei de gente que já ouviu isso até mesmo de espíritos malignos, que Deus não desistiu deles. Eles estavam em certos lugares e perdidos, e alguém falou, olha, o seu lugar não é aqui, você está atrapalhando, porque tem alguma coisa te perseguindo e te incomodando, que não nos deixa em paz com a sua presença aqui neste lugar, porque Jesus não desiste de nós nos seus propósitos redentores. Ele é o pastor que busca a ovelha até encontrar. Amém? Ele não muda. Ele não vai desistir de você. Se você anda longe do Senhor, é por isso que muita coisa, exatamente por isso, que muita coisa dá errada na sua vida. Você está vivendo longe do Senhor, o Senhor não desiste de ti, não tem como a sua vida dar certo longe do Senhor. Você que pensa em se afastar, você não vai encontrar paz, alegria e sentido em nenhum outro lugar, porque o Senhor não desistirá de você. Não foi para isso que você foi feito, não foi para isso que você foi chamado, você foi feito e você foi chamado para Jesus, e Jesus não desiste enquanto não te encontrar, porque Ele não muda no seu propósito, Ele é o mesmo. Quando o anjo falou, é o mesmo, os discípulos dele, então nós somos dele para sempre, não temos para onde ir. Ele não desiste do seu propósito de ir atrás de nós. A terceira coisa que Cristo não muda é a sua palavra. O sentido da sua mensagem, as suas promessas, seus princípios, seus mandamentos não mudam. Jesus disse o seguinte, passará o céu e a terra, vamos lá, porém as minhas palavras não passarão. Repita comigo de novo, vamos lá. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Jesus, a mensagem de Cristo, ela permanece historicamente documentada na Bíblia. Temos a Bíblia, que é a palavra de Deus inspirada, infalível, eterna, a palavra de Deus escrita. Ela permanece também pela sua relevância para a nossa vida e para a sociedade, porque a gente tem filhos chamados Mateus, Isaac, Davi, e ela permanece pela sua eficácia de transformar as nossas vidas. Então nós precisamos construir a nossa vida sobre algo que é permanente, e como Jesus é o mesmo, a sua palavra permanece sempre a mesma. O próprio Jesus fala o seguinte, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Glória a Deus por isso.
Nós edificamos a nossa vida sobre a rocha, porque a palavra do Senhor não muda, porque Jesus, Ele é o mesmo. Uma das coisas que não muda é a sua palavra. Então Ele não muda o seu caráter, Ele não muda o seu propósito, Ele não muda a sua palavra. Sua palavra é uma rocha na qual você pode edificar, construir a sua vida. Pode vir tribulação, ataques contra a sua vida, mas a sua vida permanecerá de pé, porque está edificada sobre a palavra, sobre a promessa, sobre os princípios, sobre a mensagem daquele que não muda. Ele é o mesmo que viveu aqui, o mesmo que contou a parábola do pastor, é o mesmo que está no céu agora intercedendo por você e por mim, é o mesmo que há de voltar. Jesus é sempre mesmo. Ele diz ainda em João 15:7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e isso vos será feito. Veja como a palavra dele então nos dá acesso ao Pai, nos dá acesso à oração, nos dá condições de acessarmos a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, o fato de Jesus não mudar, ele ser o mesmo, mostra como ele deseja moldar, transformar a sua vida para melhor. Então veja bem, ao viver uma experiência com Jesus, você viveu uma experiência com Ele, invocar a sua presença na sua vida, algumas coisas vão acontecer contigo. Primeiro, você se sentirá ouvido quando você orar, porque Ele fala no nosso coração. Então, quando você estiver orando, você vai ter a sensação de que você está sendo ouvido, porque o Senhor inclina os teus ouvidos, abre o seu coração para a sua vida, e você tem aquela sensação, já teve a sensação de que de fato o Senhor está ouvindo a sua oração, que você não está jogando palavras ao vento, que você está falando e de fato tem alguém te escutando. Então a experiência com Jesus proporciona isso. Segundo lugar, você verá com a experiência com o Senhor Jesus, a providência de Deus se manifestando diante dos seus olhos. Você ora e você vê que de fato as coisas acontecem, porque você orou, porque Ele está vivo, Ele está contigo. E você glorificar a Deus dirá, de fato Cristo está vivo, Ele é o mesmo. Em terceiro lugar, através da palavra, pela ação do Espírito Santo, você sentirá também no seu coração que Jesus está falando contigo e você está ouvindo a voz dele. Isso é ser um cristão, ter um relacionamento com Jesus, é você orar e saber que tem alguém te ouvindo, é você ver no dia a dia a mão dele agindo, porque ele está lá no céu, ele está cooperando conosco, e é você ouvir a sua mente, no seu coração, especialmente através da palavra, mas pelo Espírito, que ele também está falando contigo. Se andar com Jesus, você pode ter essa experiência. Às vezes tem gente que tem na igreja a vida toda, escuta a pregação, vem no culto, pede oração, mas não tem aquela experiência de fato ser amigo de Jesus, de andar com Jesus, de ter de fato um relacionamento, de ter de fato uma experiência real e pessoal com Jesus. É possível você ter isso. Agora preste atenção, ele é o mesmo. Então, o fato dele ser o mesmo significa que ele não se amolda à nossa imagem, ele não se conforma com a nossa vontade, apesar dele atender às nossas vontades em oração. Ele, na verdade, ele não se amolda às nossas expectativas da vida, mas ele, através da sua palavra, do seu Espírito, da sua presença, da sua pessoa, do seu exemplo, ele que muda a nossa vida, ele é capaz de mudar a sua vida, para que você seja semelhante a ele. Em Romanos 8, 29, fala que esse é o propósito de Deus, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou para si, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o seu Filho, Jesus no caso, fosse o primogênito entre muitos irmãos. Então o propósito de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Jesus não se amolda às suas expectativas, Jesus não se amolda ao seu caráter, Jesus não se amolda à sua vontade, mas Jesus molda você
ao caráter dele, as prioridades dele, que é o seu reino, as expectativas que ele tem, ele molda você, para que você seja aquele que não muda, é capaz de mudar a sua vida. Aquele que não muda, deseja mudar a sua vida. Aquele que não muda, quer mudar a sua vida dia a dia. Talvez alguém está aqui na igreja conformado com um erro, conformado com uma situação a qual você não deveria estar conformado. Você tem que mudar. E Jesus, você fala, mas como vou mudar? Abra-se para Jesus. Aquele que não muda é capaz de mudar a sua vida. Creia nisso. Ele quer moldar a sua vida, mudar a sua vida. Em 2 Coríntios 3:18, o apóstolo Paulo falou assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Ou seja, nós não vemos diretamente a glória do Senhor. Isso quer dizer contemplar por espelho, mas quando nós olhamos para Jesus, contemplamos a glória do Senhor. E diz assim: somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, a ideia aqui, quando você contempla, pensa em Jesus, anda com Jesus, você vai sendo transformado de glória em glória, pela ação do Espírito Santo. Porque Jesus, Ele nos aceita do jeito que nós somos. Ele nos ama do jeito que nós somos. Sabia disso? Se existe alguém que ama você do jeito que você é Jesus. Ele não pede nada para nos amar. Ele nos aceita na sua presença do jeito. Se a pior pessoa do mundo agora recorrer a Jesus, essa pessoa será aceita na sua presença do jeito que aquela pessoa é. Assim que é o Senhor. No entanto, Ele deseja que nós sejamos aquilo que Ele propositou, que Ele tem um propósito, que Ele idealizou para nós. Eu sempre faço essa oração. Primeiro, um agradecimento. Eu falo o seguinte: Senhor Jesus, fala assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me aceita, me recebe, me ama, como eu sou. Aleluias. Aí você faz a seguinte oração, que não é um agradecimento, é um pedido. Fala: Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor transforme a minha vida, para que eu seja como o Senhor quer. Amém, glória a Deus por isso. Aquele que nos aceita como nós somos não muda, mas Ele nos transforma para que nós sejamos como Ele quer. E Ele nos transforma como? De glória em glória, dia após dia, passo a passo. Você anda com Jesus, Jesus anda contigo, e aí acontece a transformação. Aquele que não muda é capaz de mudar a sua vida. Aquele que é sempre o mesmo é capaz de mudar a sua vida. Glória a Deus, porque Jesus não muda. Porque o mesmo Jesus que andou entre nós, que se compadeceu dos pecadores, é o mesmo que está assentado à destra do Pai, e é com o mesmo que nós estaremos também para sempre. O desafio de hoje é confie nele. Confiando nele, você vai enfrentar as grandes mudanças da vida, porque o Senhor está contigo. E confiando nele, você também será transformado por Ele, na pessoa que Ele deseja que você seja. Fique em pé, quero fazer uma oração também pela sua vida. Vamos orar, bendizer o nome do Senhor, invocarmos a presença dEle aqui neste lugar, e pedir a Ele que abençoe cada pessoa, Senhor, que está aqui ouvindo essa mensagem, ouvindo que há um Senhor que não muda, há o Jesus que é o mesmo. Os anjos disseram: é o mesmo Jesus, o mesmo que andou entre nós, como está registrado nos evangelhos, é o mesmo que ressuscitou e passou 40 dias com os seus discípulos, é o mesmo que está assentado à destra do Pai nesse momento, olhando para a sua vida, intercedendo por você. É o mesmo Jesus, é o mesmo que virá no final dos tempos, é o mesmo com o qual nós estaremos para sempre com Ele, é o mesmo. Esse que não muda, você pode confiar nele, porque Ele não muda, porque o seu caráter não muda,
Ele não deixa de ser bom, Ele não deixa de fazer o bem. O seu propósito não muda, Ele não desiste de você, Ele procura a ovelha até a encontrar. Glória a Deus por isso. A sua palavra não muda, passa céu e terra, a palavra de Cristo permanece. É a rocha na qual você pode ficar a sua vida e passar por todas as tribulações na qual esse mundo levanta contra você. E aquele que não muda é capaz de mudar a sua vida para uma versão bem melhor do que a versão que nós estamos agora. Ele faz isso de glória em glória. Aquele que não muda, muda a sua vida. Ore nesse instante. Pai Celeste, no nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Deus, a vida de cada pessoa que o Senhor traz à nossa igreja, a nossa casa de oração nessa noite, aqueles que também, que em diversos lugares, às vezes até em lugares distantes, acompanham aqui também a transmissão do nosso culto, outros que assistem em outros momentos, e essa mensagem chega até essas vidas, até as suas famílias. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque servimos um Deus que não muda. O nosso Senhor Jesus não muda. Por isso nós confiamos no seu caráter, na sua misericórdia que não muda, nos seus propósitos que não mudam. Eu oro por cada pessoa, para que cada um, Senhor Deus, consiga agora, entenda, que o seu Espírito Santo toque nas mentes e nos corações, para que todos entendam que precisam ter um relacionamento com o Senhor. Os homens que estão aqui na igreja, os homens que estão vendo essa mensagem, você, homem, precisa chegar em algum lugar, ficar um tempo sozinho, longe da sua esposa, dos seus filhos, sozinho, e você falar com Jesus, para que você tenha a experiência de que Jesus te escuta. Você vai sentir que o Senhor está te ouvindo, e quando você sair desse lugar, você vai ver o Senhor agindo diante dos teus olhos. Não vai ser algo que alguém vai te contar, vai ser algo que você vai ver diante dos seus olhos. E nessa experiência com Ele, você vai ouvir a sua voz. Você vai ser transformado por Ele de glória em glória. Senhor Deus, de glória em glória. O Senhor que não muda, eu peço que o Senhor mude as vidas nesse momento. Que o Senhor mude as circunstâncias. Que o Senhor mude a situação de aflição, que o tempo de aflição se mude para um tempo de alegria, que o tempo de doença se mude para um tempo de saúde, que o tempo de contenda, de guerra, se mude para um tempo de paz, que o Senhor nos dê um tempo de refrigério, como diz a sua palavra. Nós te pedimos, aquele que não muda, que Ele mude a circunstância nesse momento, que Ele mude vidas. O Senhor diz que a sua palavra permanecendo em nós, nós pedimos o que quisermos e nos será feito. Em seu nome nós temos livre acesso à presença do Pai, e nós pedimos agora, haja, Senhor Deus, poderosamente nas nossas vidas, transforme vidas, faça diferença nas nossas vidas para a glória do seu nome. Assim nós te pedimos, Senhor Deus, no nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Você podia aplaudir o Senhor. Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Aquele que não muda, Jesus, Ele é o mesmo. Jesus é sempre o mesmo. Então saia daqui hoje desse culto com essa certeza. No céu tem um que não muda. Glória a Deus porque Ele não muda. Porque Ele é todo misericordioso, seu caráter não mudou. Mesmo Jesus que sensibilizou, movido de íntima compaixão, está nos céus nesse momento, não muda. E a sua palavra não muda, o seu propósito não muda, seu poder também não muda, mas Ele muda as nossas vidas, Ele muda as circunstâncias, Ele é capaz de mudar tudo nas nossas vidas. Aquele que não muda, muda tudo. Sai debaixo dessa certeza. Você que está visitando aqui a nossa igreja, talvez assim pela primeira vez, eu peço que você, ao sair, tem os nossos diáconos aí na porta, com um crachazinho, que você dê um telefone de WhatsApp para eles, né? Eles vão anotar e durante a semana nos mandar uma mensagem para você, falando sobre as programações da igreja,
Lá tem também o meu número. E você que deseja um atendimento pastoral, aqui na igreja de terça a sexta-feira estamos aqui. Pode ser por telefone também, do jeito que você quiser. E em qualquer momento, se precisar de uma ajuda, de oração, mande uma mensagem. Nós estamos sempre aqui orando, intercedendo pela sua vida. A gente está num tempo de pandemia ainda. Os nossos relacionamentos ainda estão um pouco distanciados, né? Mas essa igreja ama você também, assim como Jesus te ama. Então, deixe com os nossos diáconos aí, você deseja se tornar membro da igreja, mande uma mensagem lá, e vamos explicar tudo como faz para você, a forma como nós temos de interagir nesse momento, tá? Então, faça isso no nome de Jesus, amém. Estenda em suas mãos para o Senhor. Vamos encerrar esse momento de culto, de adoração ao nosso Deus, pedindo a bênção dEle, que o Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, que o Senhor faça brilhar, resplandecer o seu rosto sobre ti, iluminando os teus caminhos, que durante essa semana você veja a poderosa mão de Deus agindo e operando em favor da sua vida, que o Senhor mude as circunstâncias hostis à sua vida, que o Senhor mude a sua vida nessa semana, e que dentro do seu coração Ele te dê a sua paz, Ele renove a sua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas você vai pôr as mãos assim no coração e repetir assim comigo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada. Estejamos em oração aí. Oramos aqui por Marielle já. Tá, Nil? Ela inclusive está participando aqui do culto também, pela transmissão, né? Orando por ela. Você que está em casa e nos assistindo, fique com Deus. Quem está aqui na igreja, os irmãos que estão aqui na igreja, vamos com Deus. Cuidado aí para não aglomerar na saída das portas da igreja. E quem está assistindo, fique com Deus. Até mais. Vamos encerrar aqui a nossa transmissão. Mas fique com Deus. Amém.